E aí, galerinha? Pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa correção sobre distribuição eletrônica, mas antes a gente vai falar um pouquinho aqui do diagrama de Pauli, tá? Para reforçar conteúdo e teoria. Bom, então, inicialmente, as camadas que estão ali ao redor do núcleo, onde se situam os elétrons, são 7, né? Aqui a gente tem 7 níveis, denominadas KLMNOPq, em letra maiúscula. Cada uma dessas camadas tem um número máximo de elétrons, né? Que a gente está vendo aqui. Esse número corresponde à soma dos valores das potências que estão aqui nesse diagrama. Então, se você somar, por exemplo, aqui 2 mais 6, 8 mais 10, 18. Né? Então, você vai verificar que corresponde uma a outra. Essas camadas ou níveis estão subdivididas em subníveis, que são 4S, P, D e F. E cada um desses subníveis, a gente vê que cabe um número máximo de elétrons. Então, vejam que todos os subníveis S, eles comportam no máximo 2. Os subníveis P cabem no máximo 6, né? Os subníveis D, olha só eles aqui, é no máximo 10. E o F, gente, no máximo 14. Como assim, no máximo? É porque aqui, quando você vai preencher, você pode colocar de 1 a o máximo que ele comporta. Então, no subnível S, você pode pôr 1 ou 2, P 1 até 6, D 1 até 10 e F 1 até 14. Quando você vai fazer a distribuição eletrônica, como pede no exercício, como você vai fazer isso? Você vai preencher esse diagrama, né? Começando aqui pelo primeiro, um S2, colocando, gente, nas potências os números para que a soma dê o que está sendo pedido no exercício, que geralmente é o número atômico, o mesmo número de elétrons, né? Então, você vai fazendo isso daqui na ordem das setinhas. A gente precisa obedecer essa ordem das setinhas porque é uma ordem energética para preencher, né, o subnível do elemento que a gente está fazendo. Então, vamos fazer um exemplo para a gente poder compreender melhor. Um exemplo não, a questão 1. Mostra a distribuição eletrônica para o 28Ni. Quando eu pego um elemento assim, pessoal, esse 28 aqui é o número atômico, que é a mesma coisa de prótons, né? E a gente sabe que se o elemento for eletricamente neutro, vai ser também o mesmo número de elétrons. Então, eu vou distribuir, fazendo isso daqui até que a soma dê 28. Então, vai ficar assim, vejam. 1S2, né? Eu começo aqui no primeiro, tá certo? Próximo, 2S2. Na próxima setinha, 2P6. É importante vocês lembrarem aqui na distribuição que essa setinha funciona assim. Você chega aqui no final dela, você volta no começo. Chega no final, volta para o começo. Então, você vai fazendo um zigue-zague, tá? Com esse movimento que eu estou fazendo aqui, tá certo? Cheguei aqui no final, volta para lá. Então, estou no 2P6, vou agora para o 3S2. Contem as potências para ver quanto que vocês já têm. Eu tenho aqui, olha, 2, 4, 6 mais 6, 12. Eu quero 28. Bom, coloquei o 3S2, eu paro o 3P6. Aqui, tinha 12 mais 6, 18. É muito importante quando chega aqui, pessoal. No 3P6, vocês têm que ir até o final da seta. Ou seja, tem que preencher o 4S2 primeiro. Eu não posso fazer direto aqui o 3D10. Fica errado, tá? A gente não faz por linha, a linha do 3, a linha do 4, a linha do 5. Não. A gente faz por ordem de seta, que é a ordem energética. Tá? Então, jamais passa do 3P para o 3D. Vem até o final. Então, agora aqui no caso, eu vou colocar o 4S2. Se vocês acharem mais fácil, vai riscando a setinha para você ver se tá na ordem. Olha só o meu, tá? Agora eu vou para a última setinha, no caso aqui. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, com mais 6, 14, com mais 6, 20. Eu quero 28. Então, eu tô no 4S2, agora assim eu vou pro 3D alguma coisa. 3D 8. Ué, mas lá é 10, professora. Sim. Mas lembra que eu falei que a gente coloca de 1 até esse número máximo? Então, aqui no caso, eu estou precisando só de 8. Então, eu vou colocar só 8, tá? Você pode sim colocar somente o máximo que você necessita. Continuando, letra B eu quero em camadas. Então, olha, primeiro aqui a camada K, L, M e N. Então, em camadas é bem mais fácil, mas você tem que distribuir primeiro. Na camada K, cabem 2. Na camada L, soma 2 e 6 dá 8.
Na camada M, eu vou ter 2 mais 6, 8, com 8, 16, tá? E na camada N, nós temos apenas 2 elétrons. Então, o primeiro exercício já tá pronto, bora pro segundo. Passamos agora para o número 2. Olha lá. Faça a distribuição dos seguintes elementos em subnível. Essa letra A aqui do número 2, inclusive, eu já fiz naquele videozinho curto, demonstrando para vocês como que se resolvia, né? Então, eu vou fazer novamente. Eu vou fazer aquela distribuição por subnível até que a minha soma, né, daqui das potências que eu mostrei para vocês, seja 15. Então, vai ficar minha caneta lá não tá boa. 1S2, né? Logo a gente começa por 1S2, 2S2, 2P6, a gente já tem ali 10. 3S2, calma, eu tenho 12, eu quero 15. Depois do 3S2, eu vou pro 3P6. Só que, no caso, eu vou colocar somente 3P3, tá? Porque eu precisei só de 3 para completar os 15 elétrons que estão pedindo ali. Tá certo? Então, é isso que eu estou falando. Você pode colocar do 1 até aquele número máximo, sempre deixando o último incompleto. Você não pode deixar outro sem ser o último, tá? Incompleto, certinho? Então, vamos lá. 23V. Aqui você vai fazer até que seja 23 a soma. Vai ficar 1S2, continuando, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Deixa só eu reforçar aqui, porque ficou um pouco claro. Gente, então, olha só, chegamos no 3P. Até aqui eu tenho 18. Então, lembrando, não posso passar para o 3D. Eu tenho que vir para o 4S primeiro, daí sim eu coloco o que eu preciso no 3D. Então, venho 4S2, eu já tenho 20. Então, eu vou aqui 3D3, certinho? Então, sempre fazendo a ordem das setinhas, tá? Vamos pro próximo, 35BR. Então, mesma coisa, vejam. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Cheguei no P, onde que eu venho? 4S, né? 4S2, agora sim, 3D. Aqui, olha, até o 4S, somando as potências, eu tenho 20. Meu total ali são 35. Então, agora eu vou colocar 3D10, tá? E aí, para terminar essa distribuição, deixa eu fazer a setinha para visualizar melhor. Depois do 3D, moçada, olha lá, tô no 3D. Então, eu vou colocar quem? O 4P, né? Eu tô descendo a setinha agora, eu tenho que vir até o final dela. Preenchi o 3D, deu 30, vou pro de baixo. Vai ficar 4P5, que agora sim eu tenho 35. Belezinha? Olha lá, letra D. Letra D, a gente tem um sinalzinho ali. 2 mais. Lembram dos íons? Positivo, perde. Então, no caso que perdendo 2, a gente vai ficar com 16 elétrons. É esse valor aí, 16, que vocês vão fazer a distribuição, tá? Não é o 18. Então, vai ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Prontinho, somou 18, ok? Próximo. Aqui, olha lá, eu tenho um sinalzinho de menos. Então, a gente sabe que é o contrário, né? O positivo perde, o negativo ganha. Como é só um sinalzinho de menos, ganha um elétron. Então, aqui a gente vai estar distribuindo 10, tá? No total, 10. Vai ficar 1S2, 2S2, 2P6. E já acabou. Tranquilo demais, ó. Prontinho. Beleza? Aqui, 17Cl, 2 menos. Então, são 2 negativos. Vai ganhar 2 elétrons. Quanto eu vou distribuir? Se ele era 17 e ganha 2, fica 19. Aqui é bom que a gente está revisando o íon, né? Próton, elétron, nêutron, cátion, ânion. Então, vamos lá. Eu vou distribuir 19. 1S2, 2S2, 2P6, ok?
3S2, 3P6, ó, cheguei no 3P de novo. Acho que eu já falei isso aqui umas 5 vezes, né? Cheguei no 3P, eu tenho aqui 10, 16, 17, 18, falta só um, né? Então, eu vou colocar o 4S1. Esse é o meu último subnível. Somente o último fica incompleto. Não é 3D, é 4S. Joinha? 28Ni a gente já fez. Esse daqui eu não percebi, tá, gente? Eu vou colocar aqui igual número 1, porque nós já fizemos ele, então eu não vou repetir pra gente não perder tempo. 40ZR, nossa, é grande. Não, vamos lá, devagar a gente consegue. Então, comece. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, cheguei no 3P, para onde que eu vou? 4S, né? 4S2, belezinha. Agora, a gente vai começar a passar além daquilo que nós já havíamos feito na grande maioria. Agora, eu vou preencher essa próxima fila aqui. Ficou meio tortinho, mas sem nada não. Eu vou colocar 3D, 10, até aqui eu tenho 30, eu quero 40, tá? Coloco 4P6, eu tenho 36. Eu vou colocar o 5S2, eu tenho 38. Olha só o que eu tô fazendo. Tô no 3D, vim pro 4P, completei o 5S2. Cheguei no finalzinho dela, vou lá pra ponta agora, onde tá localizado o 4D, tá, gente? No caso aqui, como são 40 que deu 38, eu vou colocar 4D2 só, porque é só essa quantidade que eu necessito para completar o número atômico ali. Belezinha? Bora então para a letra I. Letra I a gente tem 26Fe. Então, vai dar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, temos 18. 4S2, temos 20. Eu preciso de 26. Então, vem aqui e coloca 3D6. Fácil. Acho que vocês agora devem estar começando a entender e pegar o jeito, né? E por último, aqui 35BR, de novo, eu não tinha visto, repetindo, tá? Idem, letra C. Então, não tem necessidade de fazer, porque nós já fizemos lá na letra C a mesma coisa. E eu não percebi, me desculpem, que ele é repetido, tá? Bom, bora então para o número 3. Quantos elétrons existem na camada mais externa? Gente, a camada mais externa ou camada de valência, né? A última do átomo de manganês, número atômico 25. Nós temos que fazer a distribuição para descobrir. Então, olha, 25 Mn é o manganês. Eu vou fazer até que a soma dê 25. Vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, eu tenho 23D5. Então, as minhas setinhas estão aqui. Eu quero que está na última camada, a camada mais externa. Qual foi a última? Aqui, esse 4S2. Então, o número aqui vai ser 2, letra C. É o número de elétrons que tem na camada mais externa. E por último, o número 4, uma questão um pouquinho mais elaborada, a gente tem dois elementos aqui. O elemento X e o elemento Y. Quando a gente faz a distribuição deles, eles apresentam dois elétrons no subnível 3D e 4D, respectivamente. Então, esse daqui vai terminar no 3D. E tá falando que são dois, tá? Então, já deixa pronto aí. Esse daqui termina no 4D, certinho? E ele tem que ter também dois, olha, dois elétrons no subnível 3D e 4D. Então, como que você vai fazer para descobrir o número atômico desses elementos? Você vai distribuir até chegar aqui, parar nesse daqui, que esse daqui é o último. Então, vai ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. É aqui, gente, que para? Não, né? Eu ainda tenho que preencher, olha só a setinha, o 4S2. Aí sim eu chego no 3D2, tá? Então, complete a distribuição para chegar até aqui. Então, aqui o número atômico vai somar 22, ok? Vou fazer isso aqui agora no elemento Y. Então, eu vou ter 1S2, 2S2, 2P6, 3S2,
3P6, eu venho para 4S2, né? Seguindo a nossa ordem, tal. Vou fazer aqui para chegar nesse, tá? Então, eu vou colocar agora 3D10, completa de baixo 4P6, esse último que tá faltando 5S2, e chego no, ficou aqui um pouquinho longe, tá? 4D2, mas tá dentro aí da distribuição. Então, vai somar 10, 20, 30, 36, 37, 38, 39, 40. Igualzinho o zircônio a gente havia feito aquela hora. Então, aqui, número atômico igual a 40. Galerinha, então a gente encerra aqui a nossa lista. Espero que tenha acertado, espero que tenha ajudado a esclarecer as dúvidas e aguardo vocês na próxima. Até mais!